Oi, pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo. Na verdade, eu nem lembro qual foi a última vez que eu peguei a câmera para gravar. Mas hoje eu decidi falar sobre uma experiência que eu tive. Eu quero mais conversar, então esse vídeo ele não tem nenhum roteiro. É mais só eu falando mesmo aquilo que me veio à cabeça que eu senti que faz sentido. Um dia desses eu estava fuçando o Pinterest, eu estava, sabe, só rolando feed, sem nenhuma, tipo, só com a intenção de ver as fotos mesmo. E eu me deparei com uma frase do Albert Camus, ou Albert Camus, eu não sei como é que pronuncia esse nome, mas que tá até aqui na minha frente, que ele disse assim: eu ainda não experimentei tudo que pode me manter vivo. E essa frase tem ressoado comigo muito. Há 4 dias atrás, eu fiz 20 anos de idade. E foi uma idade que me deixou um tanto quanto emocionada, porque quando eu era mais nova eu ficava me perguntando, nossa, como que será quando eu fizer 20 anos? O que vai estar acontecendo na minha vida? E quando eu fiz 20 anos eu fiquei emocionada porque me bateu aquela sensação de que eu tinha vivido muito, né, 20 anos, porém que eu ainda não tinha vivido o suficiente, que eu ainda tenho muito para viver. E eu lembrei de um momento, um fragmento de momento que aconteceu na minha vida, que teve uma vez que eu tava saindo de casa, eu tava indo trabalhar, né, trabalhar de babá. E antes de eu sair, eu vi um bis na geladeira. E nisso, eu perguntei pra minha mãe de quem que é esse bis. Ela falou, Ellen, pode ficar. Nisso eu fiquei com o bis. E quando eu comi, parecia que eu nunca tinha comido chocolate antes, porque eu fiquei tão feliz de estar comendo aquele chocolate. Eu senti que aquele chocolate era tão gostoso. E eu me lembro que eu tava na rua e o céu tava limpo, tava lindo. O dia tava lindo. E eu lembro que eu fiquei muito feliz de estar viva pra comer aquele chocolate, de poder estar sentindo aquele gosto. Então, esses pequenos momentos foram acontecendo, vezes em que o sol brilhava de certa forma nas árvores, que eu ficava feliz por eu poder estar vendo aquilo, feliz por estar viva, feliz por estar existindo nesse momento e vendo o sol bater na árvore daquele jeito. E quando eu li essa frase do Albert, foi tudo isso que me passou na cabeça, porque eu já experimentei tanta coisa, mas eu ainda não experimentei tudo que pode me manter vivo, sabe? E nisso eu não quero dizer que são as coisas necessariamente que vão me manter vivas, que é o meu apego material, mas eu particularmente sou o tipo de pessoa que eu confesso que por mais que eu seja cristã, sinceramente, às vezes eu não vejo sentido nessa vida, sabe? Eu comparo a forma como eu vejo as coisas muito com Eclesiastes, sabe? Às vezes eu me pergunto, ok, qual é o sentido de tudo isso? Eu não tô vendo o sentido agora. Eu converso com Deus e falo, Deus, por quê? O quê? Quando? Onde? Como? Eu faço muitas perguntas. Só que esses momentos, esses fragmentos de momentos me fazem me sentir tão viva, me fazem me sentir tão grata, porque às vezes a gente perde de vista as coisas importantes, a gente se pergunta qual que é o sentido das coisas, e essas perguntas, elas vão mexendo com a sua cabeça, elas vão, como é que fala? Elas vão espiralando, elas formam uma espiral dentro da sua cabeça. Só que, cara, o quão bom é eu poder ver o sol, o quão bom é eu poder sentir esse sol na minha pele, o quão bom é eu poder comer um chocolate que é tão saboroso, o quão bom é eu conversar com alguém que eu amo, o quão bom é amar, sabe? E é isso que tá no meu coração, tipo, eu quero experimentar as coisas que ainda vão me manter viva, que eu ainda vou gostar. Eu ainda quero ter a experiência de escutar uma música e ficar apaixonada por ela, sabe? Sentir que essa música tocou minha alma. Esses dias aí pra trás,
Uma das minhas bandas preferidas lançou um álbum chamado Forever Now e eu fui tirar, né, uns minutos da minha noite para mim ouvir esse álbum do começo ao fim. E foi uma experiência que eu não tinha há um bom tempo, porque eu senti que aquele álbum falava comigo, diretamente comigo, e que ele expressava aquilo que eu estava sentindo. E eu senti uma sensação que eu não sei explicar. E eu tô sentindo isso agora enquanto eu falo desse álbum, mas eu não sei explicar, mas é uma sensação de que eu sou compreendida e de que a vida é bonita. E eu queria muito que as outras pessoas pudessem sentir isso. Sabe, me entristece pensar que às vezes a gente é abatido, sabe, por tristezas. Eu fico. Nossa, o meu coração se enche de tristeza quando eu penso em tanta coisa ruim que existe no mundo. E eu tento me agarrar firmemente às coisas boas, sabe? Eu tento acreditar que existam coisas boas e me agarrar a elas. Então, seja um passeio com o meu melhor amigo, seja uma conversa com a minha melhor amiga, seja uma risada, uma gargalhada, seja uma experiência nova, eu tô tentando, me esforçando para olhar o lado bom de tudo isso, para eu não ser levada pela negatividade, sabe? Eu tô tentando ver como que Deus é bom em tudo que ele faz e como que as minhas orações são atendidas mesmo eu não merecendo, sabe? Eu tô vendo muito isso também e isso me faz pensar, cara, eu sou uma pessoa, eu sou uma criança ainda, basicamente. Cheia de dúvidas, cheia de medos, cheia de desejos e anseios, e eu tô aqui perante um Deus que tudo sabe, que tudo pode, e parece tão errado ter tantas dúvidas dentro de mim, parece tão errado questionar ele, e eu me sinto inferior quando eu penso nisso. Eu fico pensando, meu Deus, por que que eu sou assim? Por que que tem que ser assim? Por que que eu tenho a mente que eu tenho, as perguntas que eu tenho? Mas até nisso eu tenho tentado achar beleza, sabe? Eu tenho composto muitas músicas que falam sobre aquilo que eu tô pensando. Tenho escrito histórias que tentam me ajudar a visualizar as coisas de uma forma mais clara, que jogam minhas perguntas, sabe? E eu não consigo expressar aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô pensando direito, mas eu só queria que. Eu só quero continuar vendo a beleza nessas coisas e não é ver a beleza como se tipo, como se nada importasse, não é tipo fingindo que as coisas ruins não existem, não, muito pelo contrário, mas é porque se eu existo, se eu tenho essa existência, eu quero fazer dela boa o suficiente, sabe? Uma vez eu tava conversando com a minha amiga e a gente tava falando sobre vida, morte, existência. E eu falei assim que pra mim a morte é o que faz a vida valer a pena. Porque quando você entende que você vai morrer, que você não vai ter tudo isso, você começa a valorizar as coisas que você tem. Quando você percebe que você não tem a vida para sempre, você começa a valorizar ela, você começa a querer aproveitar ela um pouco mais. Eu, sinceramente, tento achar a beleza assim. Tá vendo? Até sobre a morte eu tentei transformar em algo, não em algo bom, como se eu estivesse romantizando a morte, mas em algo aceitável, sabe? Eu sinto que eu tenho uma pele sensível, dizendo, metaforicamente falando, e se eu posso me transformar, se eu posso transformar as coisas ao meu redor em coisas boas, é isso que eu quero. Como eu disse, não é uma coisa, um jeito inocente de ver a vida, como se tudo fosse bom, mil maravilhas e nada de ruim aconteça, não. Mas é porque é suportável, eu quero que seja suportável, sabe? Às vezes a própria vida, a própria existência, ela te sobrecarrega, porque você vê tanta coisa acontecendo nesse mundo, você vê tanta coisa ruim, e só o fato de você existir, às vezes parece uma coisa muito complexa, uma coisa que não tem como você digerir muito bem. Então, por que não transformar a vida em uma coisa boa, sabe? Como eles dizem por aí, a vida é bela. E esses dias, no meu aniversário, eu vi um filme que se chama A Felicidade Não Se Compra. É um filme preto e branco, é antigo, e eu gosto desse modelo de filme. E se você não assistiu, eu sinto muito, mas eu posso te dar alguns spoilers.
eu não queria, mas dado o que a gente tá conversando, você vai ter alguns spoilers. Mas, basicamente, aí que tá o plot de todo o filme. O personagem lá, que eu não vou me recordar o nome, ele deseja nunca ter nascido e ele contempla o suicídio, né? Porque ele tá passando por uma situação muito complicada. Só que quando ele tá prestes a cometer o ato, um anjo chega e ajuda ele. Então, esse anjo faz um experimento com ele. Ele mostra como seria a vida do protagonista se ele nunca tivesse nascido. E aí ele vê que muita coisa aconteceu porque ele nasceu. Muita coisa boa aconteceu só porque ele existia e porque ele foi quem ele era. Então eu fico pensando, sabe, cara, existe tanta coisa boa acontecendo ao nosso redor que a gente nem percebe. Sabe, talvez só o fato de você existir trouxe alegria e paz para a vida de alguém. Só o fato de você estar vivo hoje trouxe, cara, mudou muita coisa positiva, sabe? Talvez você é a razão que outra pessoa continua viva, sabe? Você é a razão que outra pessoa ainda tem esperança na humanidade. Você é a razão pela qual outra pessoa ainda acredita na bondade do mundo. E eu fico pensando, cara, como que eu posso ser melhor? É uma das coisas que eu tenho pensado também desde o começo do ano, que é como que eu posso ser melhor, como que eu posso me transformar numa pessoa melhor, como eu posso ser quem eu quero ser. E aí eu comecei a pensar, ok, mas quem que eu tô querendo ser? O que que eu realmente quero na vida? E como que eu posso correr atrás disso? Então eu comecei a criar minha rotina com coisas que vão me ajudar a ser quem eu sou, sabe? Comecei a tomar decisões como se eu fosse a pessoa que eu quero ser, por exemplo. Eu quero ser uma pessoa mais amável, eu quero ser uma pessoa mais acessível. Então, por exemplo, alguém me convidou pra sair, só que eu não tô muito afim, só que eu vou, porque eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ser uma pessoa que lê mais livros. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a ler um pouquinho mais. Ou então, eu quero ser uma pessoa que tem maturidade, então eu vou começar a estudar um pouco mais, a aprender um pouco mais sobre mim, a estudar um pouco mais sobre temas diversos, coisas que realmente vão me amadurecer. E isso também é ver coisas boas, porque você basicamente está lutando contra a inércia. Tem uma música do Sweetfoot que diz assim: eu te desafio a se mover. Então, assim, você tá lutando contra a paralisia, você tá fazendo algo bom nesse mundo, sabe? Eu acho que ver o lado positivo das coisas, o lado bom das coisas, não é só você ver as coisas boas, mas é você transformar a sua vida numa própria coisa boa, sabe? É você se reconstruir, você se transformar. E isso me faz lembrar que no final do ano passado eu passei por um momento muito delicado na minha vida. Um momento onde eu pude contemplar como o meu coração precisava de ajuda. E eu lembro que quando essa situação acabou, eu pensei comigo mesma, cara, eu não quero nunca mais passar por isso. Eu não quero que ninguém me veja passando por isso, não porque eu sou orgulhosa nem nada disso, mas porque eu não queria que as pessoas fossem afetadas pela forma como eu estava. Eu cansei de ficar daquele jeito. Então eu comecei a fazer caminhada, comecei a criar, a ter uma rotina mais estruturada, a pensar em quem eu queria ser no futuro e a viver com propósito. Então, eu basicamente pensei, poxa, é isso que eu quero pra minha vida. E sabe, muitas das vezes você não vai ter essa ideia do tipo, você nasceu pra fazer isso. Tipo, ninguém vai chegar pra você e vai falar, você nasceu pra fazer isso. Nem o próprio Deus, muitas das vezes, ele vai te entregar assim de cara, de bandeja, tipo, nossa, fulano, você nasceu pra isso. Às vezes ele não vai falar isso, às vezes ele vai colocar um desejo no seu coração e você tem que ir em direção a isso. E às vezes você nem vai sentir isso no seu coração, mas você vai começar a fazer várias coisas e você vai perceber que uma delas é aquilo que você faz de melhor, é aquilo que queima no seu coração. Então, sabe, transforme a sua vida em algo bom, tenha como um objetivo esse, sabe, tentar olhar a vida com olhos
melhores. E quem tá falando isso pra você é uma pessoa que é conhecida por ser pessimista, ok? Tanto eu quanto outras pessoas já me falaram isso, que eu sou pessimista. E eu não consigo evitar, infelizmente, por mais que eu seja cristã, por mais que eu siga a Deus, eu ainda tenho esse problema de eu ser muito pessimista às vezes. Só que essa questão começou a queimar no meu coração de que eu quero ver as coisas com um olhar bom, porque vai ter um momento que eu não vou estar mais aqui e eu quero sentir que a minha vida valeu a pena, eu quero sentir que viver valeu a pena. E, sabe, eu não sei você, mas eu espero que você faça essa escolha. Por mais que seja difícil, agora falando de pessoas que estão aí, sabe, que não querem viver mais, sabe? A vida, cara, a vida ela é difícil mesmo, sabe? Eu não sei por que que a gente tá aqui. Eu não sei por que que tem que ser assim. E eu sinto muito que tenha que ser assim. Só que a sua vida é preciosa. Tanto para mim quanto para Deus. Eu não te conheço, mas a sua vida é preciosa para mim. E eu me importo com como você tá se sentindo. E eu espero que você possa ver que você pode fazer dos seus dias uma coisa muito boa. Você pode decidir se reconstruir, porque só você tem esse poder de se reconstruir. Você pode se ajudar, você pode se tirar desse fundo do poço, mas não sozinha, você precisa de Deus. Sabe? Você não tá sozinha e Ele te ama, eu te amo. E Ele vai te ajudar a passar por isso, mas não desista, porque a vida pode ter coisas boas. Você ainda não viveu aquele dia onde você vai pegar um bis da geladeira e vai ser um dos melhores chocolates que você comeu na sua vida. Você ainda tem um álbum para ouvir, um álbum para você se apaixonar. Você ainda tem um artista muito legal para conhecer e ficar fascinado pelas coisas que ele tem a dizer. Você ainda tem muito o que falar nessa vida, muito para se expressar. Você tem muito o que aproveitar nessa vida, sabe? Mesmo que você não veja sentido, sabe? A vida, você pode criar um sentido nela, sabe? Mesmo você não vendo, não achando isso, sabe? Vale a pena viver, vale a pena estar vivo. E é um ato de coragem. E eu quero te parabenizar por isso, viu? Meus parabéns. E é isso que eu queria falar. Eu espero que esse vídeo tenha falado no seu coração. Eu acho que eu mudei de assunto um pouco algumas vezes, mas gente, vamos concordar que eu queria me expressar muito, eu só não tava tendo tempo pra conseguir gravar vídeo, mas eu tinha muito a dizer, isso não é nem a ponta do iceberg. Mas eu espero que eu tenha dito o suficiente pro vídeo de hoje. Me perdoe a demora, eu vou tentar ser um pouco mais frequente, mas eu não prometo nada. Mas é isso. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Que vocês tomem a decisão de não só existir, mas continuar vivos e fazer da vida uma coisa bela. E que vocês façam esse trato consigo mesmos. E que Deus venha abençoar vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.